Você gosta de ouvir uma boa história? Quem é que não gosta, né? Quem vai falar sobre isso hoje é a especialista em literatura infantil, Inês Donati. Ela é graduada e licenciada em letras pela USP, é também graduada em administração de empresas, é autora de livros infantis e, mais importante do que tudo isso, talvez, é mãe e avó. Inês, como é que começou essa moda de contar histórias? Na verdade, Clara, contar e ouvir histórias é um costume muito antigo entre os homens. Sempre o homem sentiu necessidade de falar para os outros o que havia acontecido com ele e outros de ouvir. Claro. Hoje em dia nós temos as histórias, os contos, como se fossem infantis, alguns contos, mas na verdade eles eram contados e ouvidos pelos adultos e pelas crianças também. Esses contos são basicamente originários do continente europeu e eles têm muito forte a presença dos celtas como povo formador do povo europeu, da sociedade europeia. Os celtas, eles eram um povo asiático que vieram para a Europa, buscaram a Europa e migraram para ela em busca de pasto para os seus animais e também terra para as suas plantações. Eles se distribuíram, essa imigração não foi de uma única vez, foi em vários tempos. E eles, nessas levas de imigração, eles se distribuíram. Eles foram para a Península Ibérica, foram para a Gália, foram para as Ilhas Britânicas, foram para o Vale do Pó e também para os territórios que depois viriam ser a Alemanha. Espanha, Portugal, França, isso tudo hoje, né? Inglaterra. E até Dinamarca, porque depois, quando os vikings começam as invasões, principalmente da parte britânica e do norte da França, eles levam como escravos para serem professores dos seus filhos, descendentes dos celtas. Então é isso, os celtas miscigenaram-se com os povos locais e depois, no devido tempo, foram cristianizados, mas eles nunca deixaram de lado as suas raízes. E uma das formas de resistência à aculturação imposta pela Igreja Católica foi a manutenção dos contos maravilhosos. Contos com seres reais, gênios, bruxas, os druidas, os antigos druidas, e também talismãs que faziam mágicas, e ainda as passagens, como no caso do Alibabá, do Aladim, passagens secretas e mudanças de uma natureza para outra. Quanto mistério! Pois é, muito mistério mesmo. E os celtas, então, já nas suas gerações sequentes, contando essas histórias, os que ouviam mais tarde reproduziam. E também para onde essas pessoas foram, eles também levaram com eles os contos maravilhosos. Maravilha, Marinês. E quais foram os primeiros livros de contos infantis, não é? Esses livros são conhecidos até hoje? Sim, nós temos como melhor exemplo as antologias que foram produto de recolha dos irmãos Grimm na Alemanha, do Charles Perrault na França e de Hans Christian Andersen na Dinamarca. Esses três, o movimento de pesquisa e depois a produção dos livros que se tornaram clássicos da literatura infantil foi mais ou menos o mesmo. Eles ouviram o povo, escreveram as histórias, até então tinha-se essas histórias, mas só dentro da tradição oral. E elas podiam se perder, ou podiam mudar muito. A partir do momento que elas são registradas, elas se tornam imortais, né? E então eles não fizeram com intenção de fazer contos infantis, pelo menos não os irmãos Grimm. Tanto que o nome do livro deles é Contos Domésticos e Populares. Uau! E o Perrault, ele escreveu, além de coletar, ele também escreveu alguma coisa, e o Chris Hansen também. Desculpa. O Hans Christian Andersen também. Tá certo. Na prática, Inês, para que serve a literatura infantil nos dias de hoje? Eu diria que a literatura infantil tem muita importância. Ela tem, primeiro que tudo, uma função estética. Ela ajuda, ela contribui para que a criança desenvolva a sua sensibilidade com relação à beleza, porque ela junta a beleza da imagem à beleza das palavras. Que lindo! Essa é a primeira função. Mas a função principal
principalmente se nós quisermos alcançar as outras, é de deleitar e entreter. É preciso que a criança goste de ouvir história. Claro. E para isso, com isso ela vai ganhar vontade e vai cumprir, vai atingir as outras metas para as quais a literatura infantil serve. Por exemplo, vendo pelo lado das escolas, tem uma função instrutiva na literatura infantil. Qual é essa função? A leitura rápida e compreensiva, a leitura reflexiva, que é para que as crianças entendam e interpretem o que estão ouvindo. Isso a gente, inclusive, tem exemplo nas redações de vestibular, que vão ser fundamentais. De texto, exato, entendimento da proposta de redação. Exatamente. E o aumento do vocabulário. Esse aumento do vocabulário não é só o aumento do léxico. Ele é, na verdade, toda relações sintáticas que são apresentadas na leitura, as locuções, tudo, enfim, que pode, de alguma forma, enriquecer a maneira da criança se expressar. Nossa, você vai ter mais chance, né, Inês? Tem também, eu diria que ao lado dessa função instrutiva, tem também uma função educadora. Na hora que a criança manuseia, lê e tem à disposição dela muitos livros, ela também começa a definir preferências, ela começa a escolher valores. Então, isso tudo é muito importante na sua formação como pessoa. Sem dúvida. Toda criança gosta de ouvir história, Inês? Eu aposto que sim. E eu até estendo esse gostar para os adultos. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir história. A gente imagina que as histórias começam, exatamente como eu falei há pouco, quando um homem sente que aconteceu alguma coisa com ele, ainda não existe registro de escrita, ainda não tem escrita nem nada, e ele conta. Ele conta com palavras ou ele conta com desenhos. E aí nós vamos ter as pinturas rupestres. Pinturas das cavernas. Exatamente. Então aí é passado para os outros o que aconteceu com ele. E isso se torna uma maneira de convivência da sociedade. A contação de história, que apesar de ser um termo novo, se refere a um ato muito antigo. Muito antigo. Que é a de contar e ouvir histórias. Muito bom, isso mesmo. É uma oportunidade muito grande, né? Os pais passarem isso. Mas tem sim, aqueles que não tem muito tempo para as crianças, né, Inês? O que eles podem fazer, esses pais que não têm tempo, para que os seus filhos não percam essa chance de ouro, né? Essa oportunidade de ouvir as histórias? Claro, eu diria que se as crianças ainda são muito pequenas, não são alfabetizadas, você, pai e mãe, deve dar um jeito de arranjar esse tempo, porque é muito importante a criança ser apresentada pelas mãos dos pais para o fabuloso mundo da leitura. Então, que não se perca nenhuma oportunidade. A hora de dormir, por exemplo, é excelente para trazer a criança já relaxada, pronta para dormir, um conto onde ela pode usar a imaginação dela, onde ela pode usar os sentimentos, a sensibilidade. Então, a hora de dormir é muito boa para fazer isso. Agora, quando as crianças já estão alfabetizadas, você pode fazer outra coisa. Você pode arranjar em casa ou montar em casa um ambiente estimulante à leitura. Tem vários conselhos nessa área. Eu peguei uma listinha feita pela Gabriela Romeu, que é especialista neste assunto, e ela orienta que os pais coloquem ao alcance das mãos das crianças os livros. Claro. Né? Não adianta ter livros, mas eles estão altos, as crianças não conseguem pegar. Então, ponha uma estante baixa no quarto do seu filho. Outra coisa, comente com seu filho os livros que você leu quando era criança. Bacana. Comente também os livros que você acabou de ler. Não importa se são de adultos. Você comenta de uma forma que a criança possa compreender. Outra coisa é o respeito ao livro. Se você mantiver os livros em bom estado, se o adulto fizer isso, a criança vai entender, vai dar valor. Ela vai entender que livro é algo muito importante. Uma outra coisa é você, sempre que tiver oportunidade, feira de livro, biblioteca, livraria, frequentar com as crianças. Porque a criança começa a se habituar e a conhecer mais a respeito
daquele assunto e com certeza vai ficar fascinada com tudo que ela vê. E, inclusive, a Gabriela inclui um conselho que eu acho bom, que é de incluir uma mesada para a compra de livros. Por quê? Porque você também vai desenvolver na criança a questão da escolha. Ela vai escolher os livros que ela quer comprar. E isso é muito legal. Muito legal. Agora, como fecho, ela dá um conselho que eu acho muito interessante e importante. Se o seu filho não acabou de ler um livro, se ele pegou um livro para ler e não acabou de ler, porque não está gostando, não force. Não force. Deixe ele ir até onde ele gostou e quis ficar. Tem idade para começar, Inês? Não, para ouvir principalmente não. Mas para ler, depois de alfabetizado, eu tenho um exemplo muito bom, que é um dos meus netos, que ele lê tudo. E um dia desse eu mandei um livro para ele, a minha outra nora que levou, ela chegou lá mais ou menos ao meio-dia. Quando chegou de noite, nós falamos com ela e perguntei: já entregaste o livro para o Tom? E ela disse: já, e ele já leu. E não era um livro pequenininho. Era que idade tem o Tom? O Tom vai fazer 7 anos. Muito bom. É possível contar histórias, ouvir histórias pelo Skype, por exemplo? Com certeza, com certeza. Eu tenho, dos meus 4 netos, 3 moram longe, na Califórnia. E todo final de semana, para a gente matar a saudade, a gente fala por Skype. E fala, se conversa, pergunta sobre a natação e outras coisas, mas inevitavelmente chega a hora que: vovó, conta uma história. Uau, por Skype, né? Aí por Skype. E aí eu conto, quando eu tenho chance, eu pego um marionete, alguma coisa para ajudar na contação da história. Que começam com a leitura tão cedo, ouvindo histórias tão cedo, certamente serão bons leitores e bons escritores, autores de textos de qualquer natureza no futuro, né, Inês? E contadores, né? E contadores, passando a tradição. Tá ótimo. Obrigada, querida. Obrigada eu.